A arte, que era algo que servia para a expressão humana, uma ferramenta da expressividade humana, ela se torna, durante a indústria cultural, mercadoria. Segundo a Escola de Frankfurt, o que aconteceu com a arte a partir do desenvolvimento da indústria cultural? Então, olha só a tabelinha que eu passava em aula. Na primeira vez que eu fui dar aula sobre isso, eu mostrava um trechinho, né, da obra A Dialética do Esclarecimento, que é o livro que eu te falei que é do Adorno e do Horkheimer. E daí eu fiz essa tabelinha comparando, né, o que a arte era, então a arte está perdendo, e o que a arte está se tornando como consequência dessa indústria cultural, né? E eles diziam, né, que a arte tem perdido a sua aura. A arte, no tempo da sua reprodutibilidade, isso é um conceito do Walter Benjamin, mas a arte nesse tempo em que ela é só uma reprodução em busca do dinheiro, em busca do lucro, em busca da venda, a arte no tempo da indústria cultural, ela perde a sua aura, ela deixa de ser o que era, né? Então o que ela era antes? A arte, e aqui eu vou fazer uma generalização, tá, pessoal? Não achem que, nossa, não existe mais arte expressiva, não existe mais arte revolucionária, não existe mais arte engajada, não é isso que eu tô falando. Aqui a gente vai fazer uma simplificação no sentido de tornar didática essa mutação da arte a partir da indústria cultural. Então, olha só. A arte, que era algo que servia para a expressão humana, uma ferramenta da expressividade humana, ela se torna, durante a indústria cultural, mercadoria. A arte que era criativa e que tinha como algo elogiável a sua criatividade e a sua inovação, não, hoje na indústria cultural, ela é uma arte mais repetitiva, porque a arte, ela muitas vezes vai tentar achar um modelo que vende legal, e daí vai reproduzir esse modelo que vende legal, já que o objetivo é a lucratividade. Então, por que eu vou ficar criando coisas novas quando eu percebi que essa sequência de acordes falando desse assunto na letra vende super bem? Então a ideia da repetição tem a ver com a mercadoria, né? Aquilo que já está vendendo bem, eu devo produzir de forma semelhante. Então as músicas podem se tornar parecidas, a gente pode ter coisas como, sei lá, as pinturas cada vez mais semelhantes, esculturas mais semelhantes, as séries, pessoal, pô, tem um monte de série que a gente assiste, mas, pô, toda vez a mesma coisa, né? Séries que fazem um sucesso tremendo. E dessa sensação de, poxa, toda vez é a mesma coisa. O que é isso? É a reprodução, pô. Essa arte, essa criação, ela não tem que ser mais inovadora. Ela pode ser repetitiva. Por quê? Porque o que a indústria quer é vender. Quando um produto dá certo, tu repete para poder vender mais, né? Então, tudo isso que os caras chamavam de cultura de massa, e reparem só, eu trouxe isso daqui porque eu gostei de ter visto que eu usava o conceito de cultura de massa na época, porque eu não tinha entrado em contato ainda com essas discussões problematizando a cultura de massa. Mas olha só, daí ali a gente tem a ideia da cultura de massa deixando de ter um potencial revolucionário, e agora a arte, no tempo dessa cultura massificada, como eu dizia na época, ela é uma arte mais estagnada, ela é uma arte que aceita mais o que está ocorrendo ao redor. É uma arte que não propõe tanta mudança. E daí, repito, eu tô fazendo uma generalização aqui. É óbvio que existe a arte expressiva, criativa, inovadora, revolucionária, né? É óbvio que ainda existem artistas que mantiveram a ideia dessa aura da arte. Mas, segundo Adorno e Horkheimer, o processo que se desenha é que cada vez menos a arte represente expressão, criação, inovação e revolução, e cada vez mais a arte seja apenas uma mercadoria repetitiva e que não proponha mudanças muito significativas. Beleza? Eu trouxe um paralelo aqui entre uma arte que eu acho que a gente entende a expressão, né? Uma arte que propõe expressar coisas de maneira muito drástica, de maneira muito forte. Aqui um exemplo com uma pintura do Pablo Picasso chamado Guernica, que representa um momento de bombardeio da Alemanha nazista sobre a cidade de Guernica, na Espanha, durante
o que foi a Guerra Civil Espanhola. Então a cidade de Guernica, ela foi bombardeada, né? Ela foi bombardeada pelos alemães nazistas ali em 1939, se eu não me engano é a data do bombardeio, e a gente tem uma pintura retratando, né, os resultados desse bombardeio, e daí eu acho que é um dos exemplos assim que eu acho muito fácil a gente entender, a gente perceber o que é uma arte voltada à expressividade de fato. Porque se tu olha a questão de 30 segundos em silêncio prestando atenção para essa pintura, tu sente a ideia de desespero, tu sente a ideia de destruição, tu sente muita coisa de denúncia. Inclusive, então uma arte engajada pode ser dita uma arte revolucionária, porque propõe, né, uma revolução de valores, do que é aceitável, o que não é aceitável, como assim um bombardeio, e todo esse questionamento ali presente, né, numa arte extremamente expressiva. E o paralelo que eu gosto de fazer... Eu vou dizer um negócio que me deixou feliz. Olha só, vou abrir meu coração. Teve uma época em que falar mal do Romero Brito era feio, né? Não podia, porque falar mal de artista é foda. Porque às vezes a gente só tá sendo elitista e arrombado, porque a gente tá ali achando, existe um padrão de arte que eu acho legal, e daí o outro artista lá, só porque não se enquadra com o meu padrão, eu vou inferiorizar ele. Mas sempre achei, sem muito problema, sempre achei uma arte que, não quero parar 30 segundos na frente disso daqui, eu não preciso parar 30 segundos na frente disso daqui, tá? Eu quero parar um tempo na frente disso daqui, dar uma analisada, mas na frente disso daqui não tenho tanto interesse. E daí o Romero Brito, ele facilitou a vida pra nós. Ele fez um monte de cagada. E daí a gente pode falar mal dele porque ele é um bostão. E daí agora não tem problema criticar a arte dele. Valeu, Romero. Então aqui, por exemplo, para dar uma diferenciada, né? Uma arte expressiva e uma arte que não busca essa expressividade de maneira tão significativa assim. E não achem que eu tô, porque o Sor, ele tá lá e tá babando ovo de estrangeiro, porque quando é o artista brasileiro ele fala mal. Claro que não, tá? Temos arte brasileira extremamente expressiva, é óbvio, tá? A gente não vai reduzir a nossa discussão a tosquices de dizer que a arte brasileira é inferior do que qualquer outra arte. Não vamos reduzir a nossa discussão a isso, né? A gente poderia eu poderia, em vez de ter colocado Pablo Picasso, poderia ter colocado a Abaporu, que vai ser tão expressiva quanto. A única diferença é que aqui eu não tenho, de fato, conhecimento sobre essa pintura para entender as suas representações e entender as suas expressões, né? Mas aqui a gente poderia ter vários outros exemplos. A comparação, então, poderia ter sido entre a Abaporu e esse gatinho aqui. E sabe o que acontece? Que eu acho curioso? Que a partir daí, pessoal, a partir desse ambiente artístico, a gente vai perder na questão da criticidade, né? A gente viu até naquela tabelinha que eu usava em aula que a arte que poderia ser revolucionária, ela cada vez mais passa por uma estagnação, no sentido de não propor mudança mesmo. Pelo menos não propor mudança drástica, né? E isso gera cenários, pessoal, que eu acho assim, muito, muito, muito bizarros. Que é o mesmo artista produzir essas duas pinturas aqui. E eu sei que pode passar na cabeça de muitos assim, não tem nada a ver. O cara produz uma arte imparcial, o cara produz uma arte que não se importa tanto com política, o cara produz uma arte que não tá tão preocupado com essas coisas. Meus ovos, né? Esse daqui elogiou oficialmente, abertamente, o torturador dessa daqui. Tá? Não existe possibilidade da arte, que é uma expressão importantíssima de vida, mas também de revolta, de indignação, dela representar essas duas figuras em tom de homenagem, achando que tá tudo bem, achando que tá tudo bonito. Não faz sentido. Isso daqui é resultado de uma arte que foi completamente alienada, que foi completamente distanciada da realidade e das necessidades políticas mesmo. É isso que promove, que possibilita que isso daqui aconteça. Então a gente percebe no nosso dia a dia assim, a gente percebe com tranquilidade as marcas dessa indústria
cultural, são marcas muito comuns, são marcas que vendem muito bem, né? São características que vendem extremamente bem. Tem uma outra coisa que eu acho que é uma padronização que acaba nos pegando quase a todos, que é a questão da trajetória do herói e como a literatura infanto-juvenil e a literatura jovem adulta, ela acaba incorporando e adaptando a trajetória do herói para vários cenários, e eu acho e é tudo a mesma história, mas que a gente adora, né? Tem uma história que eu acho muito legal da gente pensar, assim, que é a seguinte: tinha uma pessoa que era meio que maltratada, era uma pessoa simples, que passava dificuldade, até passava por maus tratos de vez em quando, vez ou outra, pode ser que. Tá? Só que chega um momento em que essa pessoa, que era simples, que passava por dificuldades, ou que não era ninguém, que não se via como uma pessoa importante, descobre que é mais importante do que imaginava. E inclusive descobre que tem poderes ou habilidades especiais. Essa pessoa, num primeiro momento, se mostra descrente, acha que não pode ser que seja tão importante assim, não pode ser que esses poderes sejam reais, não pode ser que eu tenha tanta habilidade, mas daqui um pouco essa pessoa vai passando por provas que mostram, realmente, eu tenho qualidades especiais, eu tenho poderes diferenciados. Mas daí a pessoa descobre que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e que além de superpoderes, tu tem inimigos a combater. Né? Tu precisa se posicionar contra os teus inimigos. E daí tu tem a jornada do herói. Quando tu descobre quem são teus amigos, quando tu descobre quem são teus inimigos, para que tu busque sempre a tua trajetória, para que em algum momento, no ápice da história, exista um confronto entre a tua personagem e o grande exemplo de vilão, o grande exemplo de inimigo. Né? Então tem toda a trajetória da pessoa simples, que não tinha importância, que descobre que tem mais importância do que imaginava, mas no começo é descrente em relação a isso. Daí tem mostras do seu poder ou da sua habilidade. A partir disso descobre que tem uma missão. Essa missão vai ser desenhada ao longo do tempo, até que num ápice narrativo a gente tem um confronto direto entre as duas forças, a desse personagem que começou pequeno e a outra figura que vai representar o seu arqui-inimigo. E quando a gente fala dessa narrativa, né, pessoal, a gente vai estar falando basicamente de quase tudo que nos acompanhou nos últimos tempos. Por exemplo, a gente vai estar falando de Harry Potter. Quando a gente fala dessas narrativas, a gente vai estar falando de Senhor dos Anéis. Quando a gente fala dessa narrativa, a gente vai estar falando de Eragon. A gente vai estar falando de Homem-Aranha. A gente vai estar falando de Jogos Vorazes. Essa narrativa ela é excepcional. Ela cria toda uma ligação com o personagem por ele ser visto como sem importância e depois ganhar valorização, que é o que todos nós queremos, sermos considerados mais importantes do que nós estamos nos achando no momento. Essa personagem passa por desafios e os supera, que é o que a gente quer acreditar que a gente é capaz, e vai discernir amigos e inimigos até um auge para uma vitória. Essa narrativa é uma narrativa padrão que existe, vamos combinar, desde a antiguidade e até hoje é adaptado em diversas histórias e continua tendo um sucesso muito forte. Beleza?